Agricultores europeus protestam para impedir a aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul no Conselho da Organização em Bruxelas. Pouco antes da reunião, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não pode assinar o documento que cortaria quase 5 bilhões de dólares em tarifas comerciais. No Brasil, o presidente Lula chegou a afirmar que, se esse acordo não for assinado no próximo sábado, como estava previsto, ele não vai assinar enquanto estiver no governo, e aí já afetando, inclusive, numa relação ali, em uma possível reeleição do presidente Lula. Fred, queria que primeiro, a gente está vendo essas imagens desses protestos que estão acontecendo em Bruxelas, queria que você falasse o que está acontecendo de fato ali. O que acontece são mais ou menos 10 mil agricultores europeus que estão tentando fechar as rodovias e o acesso para a reunião do Conselho Europeu em Bruxelas. Estima-se que em torno de 150 tratores. A polícia está tentando reprimir com bombas de gás e jatos de água para poder garantir o acesso de todos para essa votação, que é essencial para um anúncio que o governo havia feito junto com a União Europeia, com Ursula von der Leyen, que viria, ou Ursula von der Leyen, né, que é a chefe do Conselho Europeu, que ela viria agora para o final de semana, não se sabe em que situação vai ficar, para a assinatura desse acordo de livre comércio, né, tarifário, inclusive, entre Mercosul e União Europeia. É um acordo esperado há muitos anos, são 26 anos de negociação. Em 2019, chegou-se finalmente ao acerto para essa aprovação na Europa. Em 2024, fechou-se a assinatura. Mais ou menos há umas 2 semanas, falou-se que marcou-se a data para assinatura, seria no dia 12, agora no dia 20, e com essa possibilidade, ontem, a Giorgia Meloni da Itália disse que achava difícil a aprovação, era preciso pensar mais. E hoje o Emmanuel Macron, da França, também chegou para votação falando que ele não aceitaria pressão, porque há muitos pontos em jogo ainda. Quais que serão esses pontos, para a gente explicar? Olha, eles têm a preocupação com o preço, principalmente dos produtos, a inundação de preços de baixo custo do Mercosul na Europa. Aí eles colocam também o problema da qualidade do produto, que eles consideram que o padrão estabelecido pela União Europeia não é atingido pelos produtores do Mercosul, e eles temem também a questão dessa pressão mercadológica que seria prejudicial aos produtores agrícolas franceses principalmente, mas por toda a Europa. O que está em jogo ali por trás é basicamente a questão dos subsídios agrícolas, né? A União Europeia garante mais ou menos em torno de 20% de subsídios. No caso da França, que está sendo a líder da oposição, isso já há vários anos, e agora também fez essa articulação para barrar a votação que acontece hoje no Conselho, ele tem um problema fiscal, ele tem um problema de balança comercial, porque está deficitária. Eles têm um problema de questão política. A coalizão do Macron é bastante instável, então ele não quer contrariar forças políticas como a força do agronegócio. Porque, por exemplo, nos últimos 2 anos já houve pelo menos 5 trocas de primeiros-ministros, né? Então ele tem uma dificuldade de manter essa coalizão ali que é absurda. E ele também lida com uma força desse grupo da dependência do agronegócio francês em relação ao subsídio. Para você ter ideia, todos os anos são mais de 9 bilhões de euros despejados em subsídios para garantir a produção agrícola, né? Então é uma questão que para eles acaba sendo juntando todo um alinhamento de pressões. E Macron, a gente viu a pressão aí desse protesto, né, dos agricultores também. Então você vê a força desse lobby, que é uma força. Várias vezes nós já vimos protestos, né, de agricultores pela Europa, aquela fila de tratores pelas rodovias europeias, né? E esse acordo, ele criaria um mercado de mais ou menos 22 trilhões, né,
de dólares. São 720 milhões de consumidores, somando a União Europeia e os 27 países da União Europeia e os países do Mercosul. Ele prevê uma redução das tarifas, chegando a zerar tarifas, no caso de 77% dos produtos agrícolas do Mercosul, né, num prazo de 15 anos. Né, a Europa também teria abertura de mercado, inclusive para o setor automotivo, né, o que iria gerar um spillover econômico, gerando produtividade em larga escala. Mas há essa reação política e isso acontece, houve essa manobra e vamos entender assim, o que acontece, por que você tem uma manobra nesse sentido? A gente está falando de França, Itália, aí seriam só 2 países, poxa, como é que funciona a votação para que 2 países tenham essa força toda? Nessa votação do Conselho, para que ele seja aprovado, precisa que 15 dos 27 países aprovem. Mas não só isso, esses 15 países têm que representar 65% da população. Itália e França unidos seriam 28% da população. Fora que tem também mais a Áustria, tem mais a Hungria e a Bélgica sinalizou que deve abster. Então, provavelmente vetaria. E isso gerou uma reação muito dura do Lula. Que colocou um balde de água fria no ele esperava poder sinalizar isso porque seria um benefício, inclusive, para o agronegócio brasileiro. Vamos ouvir o que o Lula falou sobre o assunto. Nessa reunião do Mercosul, era para ser no dia 2 de dezembro. Eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Essa fala do Lula, inclusive, foi ali durante a reunião ministerial, né, do presidente com todos os ministros. Isso. E ele coloca isso... Primeiro, ele está embasado no... Ele, 26 anos de expectativa, né, com relação a isso. Ele está num momento que isso daí seria muito positivo, porque o Brasil aumentou a diversificação dos acordos comerciais. Depois da China, a União Europeia, como bloco, é o segundo parceiro do Brasil. No caso do agronegócio, que o Lula precisa muito fazer essa aproximação, justamente porque ele consegue, primeiro com o tarifaço, ele já conseguiu uma boa vontade, e a negociação do tarifaço, né? E agora com esse acordo, o acordo ele permitiria um ganho mais ou menos de 0,46% do PIB até 2040. Isso daria mais de 9 bilhões de dólares de receita, principalmente para o agronegócio brasileiro. Abriria mercados para carne, né, para soja, uma série de outros produtos que o Brasil poderia deslanchar e aproveitar muito isso e capitalizar politicamente para o presidente o apoio de um setor que normalmente está associado aos partidos da oposição e da direita aqui no Brasil. Então, isso realmente irrita e ele precisaria de trazer isso, né? Você vê que nós falamos agora da questão do Congresso, da dosimetria, e para o ano que vem, ano eleitoral, do orçamento, para o ano que vem ele precisaria ter mais boas notícias também, para ele poder ter um caminho mais tranquilo para tentar a reeleição. Então isso realmente cria um problema, cria um desgaste para ele, e ele esperava muito poder apresentar esse acordo, que seria um acordo histórico. Ele poderia trazer isso como um trunfo eleitoral para 2026. Seria o presidente que conseguiu fazer esse acordo depois de 26 anos, né?